Você está satisfeito com o formato do seu rosto? Acha que a sua bochecha é um pouquinho mais volumosa? Acompanha no vídeo que a gente vai falar um pouco sobre bichectomia. Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Marcos Yasuda, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E a gente vai dar continuidade hoje nos vídeos. A gente vai falar um pouco sobre bichectomia. Você já ouviu falar? Então, no ano de 2015, 2016, começou esse boom aí da bichectomia. Mas o que é isso? Em princípio, é aquela remoção da gordura que fica na bochecha. Na bochecha, tem uma gordura que chama bola de Bichat. Nos bebezinhos fofinhos, assim, você vai ver aquela bochechona, bem inchadinha, bem gostosa de apertar. Então, tem duas gordurinhas, uma de cada lado na bochecha, chamado bola de Bichat. Uma gordurinha de cada lado, E começou-se a fazer a divulgação assim com maior intensidade a partir desses anos aí. Apesar de já ter descrito de mais tempo, essa técnica, agora que começou a difundir mais. No começo, que nem eu falei, quando a gente é mais novinho, quando a gente bebê, ela tem bastante volume e depois ela diminui. Só que a gente não consegue perder ela toda. Quando a gente perde gordura do corpo, a gente ainda permanece com a bola de Bichat. Ela dá uma das últimas gorduras do corpo a perder. Ela não costuma perder. Mesmo você emagrecendo, ela costuma ficar aquela gordurinha da bola de Bichat. Gordura subcutânea, embaixo da pele, é outro tipo de gordura. Essa bola de Bichat ela é mais profunda um pouco. E a gente vai falar também quais são os riscos que pode ter para a gente fazer a remoção e os benefícios também. E qual que é a função da bola de Bichat? Ela serve como um coxim, ali, um protetor do sistema vasculo-nervoso, da musculatura. Auxilia quando o bebezinho também a questão da sucção. E conforme vai passando o tempo, ela vai diminuindo de volume, só que a gente não costuma perder. Ela é uma das últimas gorduras do corpo que a gente perde. Às vezes o corpo, você perde gordura corporal, você vai fazer exercício, mas você pode ficar ainda com a bochecha mais evidente por conta da bola de Bichat, que não tem muito costume de reabsorver ou reabsorve menos. E como que eu sei que eu preciso dessa cirurgia? Em princípio, qual que é a busca? A maioria das pessoas busca por questão estética. Tem uma questão funcional também? Pode ter. Por isso que a gente tem que fazer a nossa avaliação sempre, consulta, é importante. E ela pode ter qual tipo de problema relacionado à função. Alguns pacientes que podem morder, mastigar um pouco a bochecha, mas também pode estar relacionada essa mordida da bochecha com ou algum dente mal posicionado, ou alguma prótese mal posicionada. Tem outros fatores que a gente precisa avaliar. Ou a questão de disfunção temporomandibular, que a gente já falou, de apertamento, que vai ficar a linha alba. O que é a linha alba? É a mucosa da bochecha por dentro marcada, bem marcada, e também a língua dentada. Então a gente tem que avaliar para saber a indicação precisa, se pode realmente ajudar ou não. E questão estética também, que a gente estava comentando, para quê? Para manter o rosto, o perfil um pouco mais fino. Do que forma? Vai afinar um pouco essa região da bochecha e deixar mais evidente um pouco a maçã do rosto. Então o que vai acontecer? É como se fosse aquele efeito blush, que a mulherada põe o blush, passa para deixar mais evidente e deixar aqui mais escurecido. Então a cirurgia basicamente vai promover isso, vai diminuir o tamanho da bochechinha aqui, vai deixar um pouco mais estreitinho e vai deixar o contorno um pouco mais fino, vai deixar mais fino o seu rosto e um pouco mais evidente assim a maçã do rosto, esse contorno do arco zigomático aqui da maçã do rosto. E esses outros pacientes que podem fazer a cirurgia, Quem pode fazer a cirurgia? Homem, mulher? Tanto faz. Voltando a falar a respeito das indicações, a gente tem que ver se não tem outros problemas. Também o que pode ter? Às vezes o paciente ele tem hipertrofia no masseter, não é a bochecha, às vezes é o masseter que dele é maior, o rosto é mais quadrado.
pode ser às vezes outro tipo de procedimento indicado para o paciente. Paciente às vezes que tem uma papada um pouco maior por questão, né, até um pouquinho de envelhecimento, pode ter um pouco, a gente tem que avaliar se essa gordurinha também não está ajudando a exacerbar esse aumento aqui da bochechinha meio caída. Então a gente tem que ver isso aí. Questão de idade, né, o ideal que seja fase adulta sempre, né, adolescência não sei se seria ideal, tem muitos procedimentos, muitos profissionais que acabam fazendo, não acho também contraindicado, mas a gente tem que ver cada caso, tá? Mas, no geral, assim, paciente já mais maduro, né, com essa ideia bem tomada, a gordurinha que a gente retira, essa gordura da bola de bichar, não costuma voltar, né? Ela não volta, por isso ela permanece aquele formatinho mais fino um pouco da bochecha, né? A bochecha vai ficar um pouquinho mais fina, tá bom? E ela não costuma voltar essa gordurinha. De repente, uma contraindicação também pode ter esse paciente que já tem uma maçã no rosto muito evidente, né? Tem que avaliar isso. Se o paciente já tem uma maçã no rosto já bem evidente e ele vai fazer a bichectomia, vai ficar assim mais pronunciado ainda, né? Então pode ser que faça um efeito assim maléfico, né, esteticamente. E outra dúvida que pode ter em relação às covinhas, perde a covinha? Geralmente não perde, porque a covinha ela é a inserção do músculo, né, do músculo bucinatório, né, então no ângulo da boca aqui, a inserção dos músculos aqui na bochecha, e a gente não mexe na inserção desses músculos, a gente vai remover essa gordurinha, tá bom? Em princípio não perde a covinha que o paciente já tem, tá bom? Essa bola de Bichat, ela tem algumas importâncias que a gente tem que relevar? Tem. Por exemplo, paciente que teve alguma comunicação bucosinusal, o que é isso? Em cima dos dentes tem um buraco, que é o seio maxilar. Então, nesse buraco, pode, às vezes quando tira dente, né, principalmente extração, ou algum trauma também pode acontecer, fica um buraco da boca para o seio maxilar, que é esse espaço que vai para o nariz. Aí, como é que fecha esse espaço? Fica um buraco lá, você vai respirar, ou você vai tomar uma água, ele vai sair pelo nariz, porque fica um buraco lá, pelo seio maxilar. Então esse buraco precisa ser fechado. E como que é feito esse fechamento? Ou às vezes pega a mucosa, aproxima a mucosa, e algumas vezes usa essa bolinha de Bichat, essa gordura, para a gente inserir dentro do buraco, para evitar que continua, né? Para a gente fechar o buraco. Então a gente puxa, como é próximo da região dos dentes de cima, a gente faz uma divulsão, né, com a tesourinha, puxa a gordurinha para preencher o buraco e fecha a mucosa. Então ela tem uma das importâncias é essa aí. Outra importância também é a gente pode usar a gordura para outras áreas, por exemplo, uma cirurgia da articulação, né? Quando a gente faz prótese na articulação, a gente costuma preencher com um pouquinho de gordura. Pode ser retirado de outras áreas também, né? Tipo abdominal, pode ter outras áreas para retirar, mas pode facilitar de repente a gente usar por dentro da boca e tirar essa bolinha de Bichat, essa gordura, para fazer o preenchimento do espaço vazio ou espaço morto quando a gente faz a prótese da articulação. Isso é quando a gente usa a bola de Bichat para questão também funcional, né? Não é só por questão estética também que a gente usa. Basicamente são essas indicações aí, quando fechamento de comunicação e usar para a área doadora para algum possível enxerto de gordura. Tem alguns riscos? Quais são os riscos que pode ter fazer a cirurgia? Tem um ducto da glândula salivar parótida, tem uma glândula salivar grande aqui. É como se fosse um caninho que sai a saliva. Dos dois lados na bochecha. Esse ducto fica próximo da gordura da bola de Bichat. Então o cirurgião ele tem que conhecer muito bem a anatomia, ele tem que saber muito bem as técnicas cirúrgicas para poder indicar e fazê-la com bastante precisão. Então o risco, assim, às vezes é lesão desse ducto da glândula salivar e ficar retendo saliva lá, fica entupindo aí, fica inchando. Aí precisa fazer alguma outra cirurgia para restabelecer o ducto, né? Faz uma localização dele, coloca uma cânula lá
precisaria de outra cirurgia no caso quando isso acontece. O que mais pode acontecer? Às vezes lesão de nervo, né, dependendo do nervo facial. Questão de hemorragias também pode acontecer. A questão dos nervos assim também não é tão comum, mas pode ter, né, porque os nervos da face, esse nervo da mímica que faz eu piscar, né, que faz eu sorrir, pode de repente, né, se for explorado errado, pode ser afetado. E questão de vasos sanguíneos também, né, das artérias e vasos também pode pegar alguma artériazinha, pode também ter o risco de sangrar, né, ou às vezes até mais do que o normal. No geral, a cirurgia não costuma sangrar muito pouco. O corte é pequeno. Em relação à cirurgia, vamos lá, como que é feito? A gente faz um cortezinho pequeno de 1 centímetro em média, de cada lado. Né? Perto da linha da bochecha que a gente morde, mais profundo, e a gente localiza a gordurinha e tira ela, puxa ela e remove. O corte, que nem eu falei, é pequeno, cirurgia vai durar cerca aí de 30 minutos. Geralmente, com certeza, a gente tem que fazer sempre ponto, né? Geralmente não, a gente sempre faz pontinho. 2 pontos, 3 pontos, é essa média aí. Mas tem que fazer os pontos. Né? E os cuidados pós-operatórios que tem que ter. Gelo primeiro dia, às vezes no segundo. Repouso, que é importante, fazer sempre repouso. Né? Questão alimentar, primeiro dia só gelado, líquido. Evitar canudo, porque você vai fazer muita força de sucção, pode assim, aumentar um pouco o edema, inchaço, né, sangramento um pouco. Então, assim, o repouso é o melhor remédio. Se você repousar, se você fizer o gelo, aplicar o gelo, tomar devagar as coisas no copo ou na colher, não forçar muito a sucção, assim, ajuda no pós-operatório. Né? E os pontos geralmente tira de praxe com 7 dias. Rotina, eu acredito aí que vai depender também do tipo de profissão que você exerce, se você conversa muito, se você dá aula, por exemplo, ou você trabalha na rua, trabalha no sol, isso aí depende um pouco. Mas vamos dizer aí que vai aí de 4 dias a 7 dias, tá? Uma média. Não é muito exato isso, mas vamos colocar essa faixa aí de tempo. Então, em relação à cirurgia, que eu falei que é o cortezinho pequeno, né? E como que é feito? A gente faz no consultório. Né? Faz aqui no consultório mesmo com anestesia local. Alguns pacientes a gente usa sedação oral, mas isso depende também do grau de ansiedade, né? Outros fatores também em relação a medo, se a gente vai fazer alguma sedação oral ou não. Mas no geral a gente faz anestesia local. Né? Aqui no consultório mesmo, faz a aplicação da anestesia local, na região ali que vai fazer o cortezinho. E faz aqui no consultório, que nem eu disse, geralmente 30 minutos, pode ser de 20 a 40 minutos, tá? Então essa média é de 30 minutos para fazer o procedimento. Lembrando, como é que fica? Fica cicatriz? Porque é dentro da boca, né, não costuma ficar, não tem marca. Né? Não tem marca porque é dentro ali na bochecha. Ninguém vai visualizar depois, tá? Tem mais um assunto que é relacionado à cirurgia ortognática. Tem paciente que fala, eu vou fazer a bichectomia junto com a ortognática, né? Porque assim, essa gordurinha é muito bem visível quando a gente faz a cirurgia da maxila ou da mandíbula também, a gente consegue visualizar bem a gordurinha. Pode ser mais fácil para remover naquele momento, mas isso aí também depende do quê? Da indicação, formato do rosto do paciente, né? Se o paciente às vezes já tem um rosto mais arredondado. Com a cirurgia ortognática vai mudar um pouco o perfil facial também. Algumas vezes na cirurgia a bola de bichar a gordurinha ela pode atrapalhar o procedimento quando ela aparece, então acaba sendo removida também. Por necessidade, que nem eu disse, às vezes ela atrapalha um pouco o procedimento porque ela fica bem visível e a gente vai fazer o corte no osso e dificulta, né? Ou por indicação mesmo, né? Acho que a gente tem a indicação para remover, discutir isso com o paciente e já faz a remoção na mesma hora, tá bom? A questão do pós-operatório não vai ser pior por causa disso, vai manter, principalmente o paciente que tem a maxila mais para trás, né? Deficiência na maxila, vai fazer o avanço da maxila, vai ganhar um pouquinho desse volume, fazendo a remoção
da bola de bichar também vai melhorar ainda mais essa projeção do malar, que é essa maçãzinha do rosto. Pode ser, que nem eu falei, às vezes por necessidade ou também planejado, tá? E seria isso aí o que a gente tem para falar sobre a bichectomia. Se vocês tiverem alguma dúvida ou querem esclarecer alguns assuntos, né, a respeito da minha especialidade, é só mandar uma mensagem para a gente na nossa página ou escreva nos comentários no nosso canal, que a gente vai estar disposto aí a ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço.